A Escola de Paz do Brasil, Erechim, realiza nesta sexta-feira a palestra sobre a importância das crianças brincarem na infância. O evento é aberto ao público e acontece no anfiteatro da Unimed Erechim a partir das 19h30. Você é o nosso convidado, acompanhe a matéria. E acontece na próxima sexta-feira no anfiteatro da Unimed Erechim a palestra A Importância do Brincar no Processo de Desenvolvimento e Aprendizagem do Bebê e também da criança, um hábito que foi se perdendo em algumas famílias aí, os brinquedos eles têm se tornado muito digitais e isso interfere muito no aprendizado. E para falar um pouquinho deste evento e fazer o convite para você que nos acompanha, está aqui conosco hoje o Dr. César Detoni, que faz parte da Escola de Paz do Brasil em Erechim e também é diretor de educação da Unimed Erechim. Doutor, um evento de extrema importância que faz muito bem, não somente para a criança, mas também para o adulto que brinca com a criança. Acho que faz bem a todos, né? O adulto que brinca com a criança, que brinca consigo mesmo, que brinca com outros adultos. A ludicidade é uma característica, é uma necessidade humana. Então, o brincar, ele deve estar presente em todas as fases da vida. Mas o tema que é o brincar na infância, ele vai ser tratado porque ele tem uma crucial importância no desenvolvimento da criança. E o que a gente quer trazer é uma reflexão e uma revisão de dados científicos, mostrando que o brincar, ele é o brincar, mas o brincar sem brinquedo. Sim. Quanto mais eu consigo brincar sem brinquedo, melhor. Porque aí o brincar se baseia na interação humana. Na interação de um adulto, na interação de duas crianças, mas na interação de seres humanos. E isto é fundamental para o desenvolvimento da criança, para o desenvolvimento do bebê. Imagine pensar que um bebê de alguns dias, que o bebê de algumas semanas, de alguns meses, ele brinca. Sim, ele brinca. Estudos mostram, por exemplo, que um bebê de 3 dias é capaz de imitar um adulto numa interação humana. Ele tem já esta capacidade de fazer esta interação. Então, o que a gente quer nesse evento? É mostrar para as pessoas, mostrar para os pais, mostrar para os educadores de que o brincar é uma necessidade e que deve se dar à criança o direito, né, de ela suprir a sua necessidade de brincar. Então, profissão de criança, profissão de bebê é brincar. Verdade, esse contato que se tem com a criança desde os primeiros dias, de falar olhando nos olhos, de tentar se aproximar dela através de gestos, isso tudo faz com que a criança desenvolva a linguagem e os aspectos emocionais com mais facilidade? Exatamente. Às vezes a gente pensa que estes momentos, estes gestos, estas atitudes que o adulto cuidador tem com a criança, talvez não tenham nenhum significado para ela. Não, isso tem um significado imenso, né? Por exemplo, a mãe às vezes fica até meio envergonhada, mas toda mãe, todo adulto, ele tenta interagir com essa criança, porque nós somos ontologicamente preparados para fazer a interação com os mamíferos pequenos. A gente se encanta, se enternece e quer buscar a interação com qualquer mamífero pequeno, não é só com o bebê humano. Nós nos encantamos com o cachorrinho, com o gatinho, com o coelhinho. Qualquer animal filhote nos deixa nesse estado de busca da interação. E a interação, ela é extremamente importante. A mãe, por exemplo, quando vai brincar com o seu bebê, vai tentar falar com ele, ela tem uma voz que ela muda o tom, a maneira de falar, a gente chama isso do mamanhês. Esse mamanhês tem um significado intenso, esta conversa tem um significado intenso para a criança. Vai muito além da nossa capacidade de compreensão. E muitas vezes a gente abandona isso por falta de tempo, ou por ter pressa, ou por ter outras ocupações, e a gente vai deixando isso de lado e perdendo grandes oportunidades de ajudar essa criança a se desenvolver. Eu estava ontem ouvindo uma fala de um educador. Ele disse que metade da população brasileira, pela medição do QI, é idiota. Porque o nosso QI médio é 87. O QI médio esperado é 100.
O QI médio significa que tem metade da população abaixo de 100 e metade da população acima de 100. Mas o QI médio brasileiro é 87. Então eu tenho metade da população abaixo de 87. E 80 é o mínimo esperado para um ser humano teoricamente normal. Sim. Então hoje, ele disse, nós somos um país produtor de deficientes mentais, ou seja, com baixa capacidade cerebral. E não é de se admirar a dificuldade que a gente tem hoje no nosso país, na nossa vida, na nossa sociedade, nos ambientes de trabalho, para essas pessoas poderem desempenhar suas funções. E isso não se desenvolve na escola. Isso se desenvolve nos primeiros anos, nas primeiras interações, isso se desenvolve no brincar. Nós vamos ter duas psicólogas falando justamente desses temas, da linguagem e também do aspecto emocional. Através desse brincar desde os primeiros dias de vida, torna as pessoas mais sociáveis quando adultas? É uma criança que vai ter mais facilidade de dominar de repente outro idioma, de se relacionar com outras crianças que ela nunca viu, mas que a escola proporciona esse contato? Vai tornar mais sociável, vai tornar mais inteligente, vai ter um desenvolvimento da linguagem mais precoce, ou seja, vai falar mais cedo. Isso, de certa forma, obviamente que é bom. Veja uma pesquisa feita na França. Se atribuiu a um grupo de pessoas nascidas numa determinada fase do ano, que era o signo daquele período que tornava as pessoas com QI maior. Bom, alguém que não aceitou isso tão facilmente foi estudar melhor. E o que eles descobriram? Esse período era nascidos de novembro a fevereiro. O que acontece de novembro a fevereiro? É inverno na França. Sim. Muita neve, muito frio, mais tempo dentro de casa. Mais aconchego. Mais aconchego, mais proximidade, mais convivência com os adultos. Sim. Então, essas crianças nascidas nesse período têm um QI maior do que a média das outras crianças, porque nesses primeiros meses tiveram a oportunidade de estar mais próximos e de usufruir mais intensamente, mais tempo da interação humana que eles conseguiram ter dentro de casa. Todo esse estudo, ele também envolve as crianças com autismo e crianças com Down? Porque eles têm uma forma diferente de se relacionar. Tem, eles têm uma forma diferente. A diferença entre o Down e o autismo é uma coisa bem complexa para o momento atual, porque o Down está bem estabelecido que é uma mutação genética, tem problema genético. Mas o autismo, até hoje, essa alteração genética não foi encontrada. E há estudos mostrando, hoje, em vários locais do mundo, mas quem talvez mais pesquisa isso é um grupo francês, em Paris. Tem, inclusive, 2 brasileiras nesse grupo. Uma está lá há 40 anos pesquisando bebês. Nossa. A França faz 60 anos que trabalha com psicanálise de bebês. Imagina, para a nossa realidade hoje aqui, alguém te falar que vamos fazer um tratamento psicanalítico do bebê. Para nós isso absolutamente não soa como razoável. Verdade. Mas eles lá fazem isso há 60 anos. Então, eles estão estudando e a ideia que está se tendo é que o TEA, o autismo, provavelmente, eles dizem que sim, mas eu vou usar a palavra provavelmente, seja uma doença adquirida. Então, as circunstâncias, N circunstâncias, ainda nem todas compreendidas, seriam determinantes do desenvolvimento. Então, se eu tenho uma doença que é adquirida, eu tenho uma doença que pode ser evitada. E este é o grande desafio que a gente tem hoje. Então, uma das grandes dificuldades, por exemplo, do autista é a interação. Ele tem uma dificuldade enorme e ele pode manifestar essa dificuldade já nos primeiros 3 meses de vida. Sim. E os pais têm que ter esse preparo para entender essa criança, né? Os pais, os cuidadores, o pediatra, a psicóloga que eventualmente é visitada. Então, nós precisamos preparar todo o staff, a partir dos pais que lidam, que cuidam das crianças, dos bebês, para que eles tenham essa atenção em ter essa percepção precoce. Porque é possível, percebendo precocemente, a partir do momento que nós tivermos terapeutas preparados, e isso é um trabalho que o país vai ter que fazer,
a gente poder tratar essas crianças e conseguir evitar um transtorno que realmente é muito limitante. Esse espaço que vai ser aberto na sexta-feira com a Bruna Saurin, que é a fonoaudióloga, e a psicóloga Bruna Detoni, também é para essas pessoas que têm essa dificuldade de entender essas crianças, de repente avós, tios, pessoas que convivem? Quem cuida, quem tem contato com criança, quem tem, vamos dizer assim, o encargo de cuidar eventualmente de crianças, deveria, se tiver tempo, se tiver vontade, participar disso, porque o que nós precisamos para uma vida melhor? É sabedoria. Nós precisamos agregar conhecimento ao nosso dia a dia, a todos os nossos conceitos, para que a gente possa intensificar o que a gente já faz adequado e, às vezes, reformular aquilo que nós estamos fazendo de melhor. Então, o conhecimento, ele não ocupa espaço. Ele pode ocupar um pouquinho do tempo, mas ele dá um retorno enorme, porque ele vai, aos poucos, mudando a minha vida, o meu ser, o meu atuar. Então, eu acho que está todo mundo convidado. Pais, tios, avós, cuidadores, professores, todos estão convidados, porque é realmente um período de 1h30 de profunda reflexão sobre o tema. E lembrando sempre que cada criança é diferente da outra, elas não vêm com um manual de fábrica, elas reagem conforme são estimuladas, isso depende muito da cadeia de pessoas que está perto dessa criança. E às vezes a gente está cometendo alguns erros com ela por falta desse conhecimento todo que esse momento vai oportunizar. É verdade. O que a gente brinca, às vezes, lá na escola de pais, quando alguém, porque às vezes alguém chega e levanta essa questão. Sim. E o manual de instrução? A gente sempre diz que a escola de pais não tem o manual e ela não tem essa pretensão, né? Mas eu brinquei uma vez que alguém fez essa pergunta e a resposta que eu dei foi o seguinte: olha, manual de instrução a criança nunca vai ter, não vai vir junto. Porque o manual de instrução, a responsabilidade de fazer o manual de instrução é do fabricante. Então, a gente tem que se dar conta que o manual de instrução é uma construção que nós vamos fazer junto com esse bebê, junto com essa criança, na medida que a gente vai tendo esse tempo de convivência, que deveria começar lá desde a vida intraútero, esse é outro assunto. Mas todo o tempo nós estamos fazendo isso. Então, como cada bebê é único, cada manual é único. Sim. E cada pai, cada família, cada pessoa cuidadora vai tendo que construir isso daí. Como é que eu vou construir isso? Vai estar baseado naquilo que eu conheço, que tu falaste. Se eu tenho conhecimentos, eu vou poder construir um manual mais completo, mais complexo, mais adequado a esta realidade. Por exemplo, construir um manual para uma criança que já tem o diagnóstico, que tem o transtorno autista ou tem um Down, é diferente, por exemplo, de uma criança que não tem esse transtorno. Das crianças que não têm transtorno nenhum, eu tenho uma criança mais tímida, mais quieta, eu tenho uma criança mais ativa, mais agitada. O manual de instrução é diferente. Eu vou ter que me adaptar e saber lidar com isso. A sociedade toda, os pais, os professores, a escola tradicional, tem uma tendência de querer colocar todos os alunos dentro de um protótipo. Sim. Como se nós pudéssemos fazer esses humanos todos iguais, soldadinhos de chumbo. Não. O grande desafio é educar e ajudar o desenvolvimento de cada um de acordo com a sua singularidade, a sua unicidade. Cada filho, cada ser humano é único. E esses momentos, eles são importantes para a criança, porque daqui a alguns anos é que a gente vai colher esses resultados de um brincar saudável, de uma convivência saudável. Crianças saudáveis brincando serão adultos saudáveis tomando decisões. Seguramente sim. Nós somos obrigatoriamente o resultado da nossa infância. Então, quando a gente tem, entre aspas, uma vida mais ou menos normal, a gente pode se incluir, a gente é mais ou menos normal, a gente tem que agradecer muito a vida que teve, a infância que teve, os pais que teve, a família que teve, né? Eu ouvi uma entrevista de um senhor que foi muito pobre na infância e hoje é um grande empresário, e alguém perguntou para ele, e quando o senhor era pobre? Ele disse: opa, só um pouquinho, eu nunca disse que eu fui pobre. Eu não tinha dinheiro, mas eu nunca fui pobre,
Porque quem teve, a família que eu tive, a mãe que eu tive, nunca foi pobre. Nós não tínhamos dinheiro. Isto é outra conversa. Outra coisa. Então, não é necessário dinheiro para ser feliz, não é necessário dinheiro para ser bem educado, para construir a tua estrutura pessoal. Isso não é o dinheiro que constrói. São as relações humanas. E aí qualquer ser humano é capaz de fazer isso. Então, sexta-feira fica aí o convite para todas as pessoas, inclusive para os jovens namorados aí que pensam em constituir uma família, os futuros, os acadêmicos, enfim, todas as pessoas que se interessam e que precisam conviver com crianças. É importante estar presente nesse evento lá na Unimed. Lá na Unimed, 19h30, aguardamos vocês todos lá. Vai ser uma alegria recebê-los. Obrigada, doutor, por essas palavras que em poucos minutos a gente conseguiu transmitir muito sobre o brincar e a importância de estar de olho nas crianças. Obrigada. Obrigado você, Sandra. Obrigado à TV Erechim. Vocês têm nos ajudado muito no nosso trabalho. Obrigado mesmo. Obrigada.